É, pessoal, finalmente o zagueiro João Vitor está mais próximo do que nunca de sair do Vasco da Gama. O staff do jogador deve apresentar uma proposta ao Vasco do CSKA Moscou da Rússia de 28 milhões de reais pelo jogador. E o atacante francês Jonathan Iconé, que está na mira do Vasco da Gama, agora o Vasco tem um concorrente. O Botafogo também tem interesse na contratação do atacante. E o Vasco continua no Z4 do Campeonato Brasileiro após o empate do dia de ontem contra o Atlético Mineiro em São Januário. Se você não me conhece, o meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também para clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 100 likes, dá essa moral pra gente que é importante. E estamos próximos de chegar a 10 mil inscritos. Falta menos de 100 agora, então, pô, ajuda a gente aí, se inscreve no canal. Agora vamos para as informações, porque tem informações importantíssimas. Vamos começar falando sobre o atacante francês Jonathan Iconé, atacante que joga na Fiorentina, que o Vasco tem interesse na contratação do jogador, e agora o Vasco tem um concorrente, isso mesmo. Jonathan Iconé está na mira do Vasco e também do Botafogo. O atacante francês está treinando separado do elenco da Fiorentina desde julho e deve sair do clube italiano. Olha aí, o atacante francês tem passagem pela seleção francesa também, jogador de 27 anos de idade, nasceu na França, né? Ele tem dupla nacionalidade, ele é francês e também é do Congo. Ele joga pelo lado direito do campo, ele também joga como meia ofensivo e também pela ponta esquerda, tá? São posições secundárias que o jogador também atua, ok? Ele tem passagens ali, cara, pelo PSG, pelo Montpellier da França, pela Fiorentina, pelo Como da Itália também, pelo próprio Lille. E outro fato interessante é que na época, quando ele foi pro Lille, foi indicação do Admar Lopes, que hoje está no Vasco da Gama, que é o diretor do Vasco hoje. Então tem uma influência, o Admar Lopes já conhece o jogador, pode ser uma peça que pode chegar ao Vasco da Gama. Mas agora o Vasco tem a concorrência do Botafogo, que tem interesse na contratação do atleta. Ainda não fez nenhuma proposta e nem nada do tipo, mas tem interesse, tá? E o Botafogo a gente sabe hoje que tem mais condições financeiras do que o Vasco, né? Então, querendo ou não, nessa disputa entre Vasco e Botafogo, o Vasco sairia para trás, né? O Botafogo sairia na frente do Vasco em relação a isso. Enfim, valor de mercado do jogador é de 7 milhões de euros, tá? Um jogador que tem contrato com a Fiorentina até o dia 30/6 de 2026. A Fiorentina, obviamente, deve aceitar alguma proposta, caso o Vasco faça, ou propriamente o Botafogo, ou então um empréstimo com opção de compra, com algumas metas, enfim, né? Alguns modelos que o Vasco pode usar nessa negociação. Mas o fato é que o Vasco tem interesse na contratação do atleta, eu já postei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, e agora tem um concorrente para o Vasco da Gama, que é o Botafogo, que tem interesse na contratação do jogador francês. O que vocês acham aí sobre esse atacante? Chegaria no Vasco hoje para ser titular? Para brigar pela titularidade? Qual é a sua opinião? Lembrando, pelo lado direito do campo, a gente já tem agora o Ryan, Lloyd Augusto e também o Andrés Gomes, que ainda não chegou, mas está praticamente fechado e deve chegar ao Rio de Janeiro já essa semana, né? Então, é mais ou menos isso, beleza? Bom, pessoal, vamos falar sobre essa informação aqui agora, que provavelmente você clicou nesse vídeo muito por conta disso. Vamos lá. O staff do jogador João Vitor, o staff, empresários, agentes dele, vai apresentar uma proposta ao Vasco da Gama que foi feita pelo CSKA Moscou, tá? A oferta é para aquisição em definitivo do jogador. Então o CSKA que é o jogador em definitivo, totalmente para eles. A proposta gira em torno de mais ou menos 4,5 milhões de euros, que é mais ou menos 28,4 milhões de reais. Cara, é um dinheiro muito maneiro e é um dinheiro que, querendo ou não, cara, ajudaria muito nos cofres do Vasco da Gama, né? Fato é esse. E eu, particularmente, venderia. João Vitor é um jogador que vem sendo criticado pra caramba pela torcida do Vasco. É um jogador que vem sendo detonado pela torcida do Vasco, a realidade é essa, né? E com razão. É um jogador que vem falhando jogo após jogo. Por mais que ele possa ter suas qualidades, tem um passe bom, velocidade, zagueiro rápido, mas tem suas deficiências, né? O zagueiro João Vitor falha muito com a camisa do Vasco. Responde torcedor. Teve o boato que ele também debochou da cara do torcedor lá em Quito, né? Lá no Equador. Então, cara, é complicado, né? É complicado a gente falar sobre essa situação, né? Acaba que o João Vitor tá com um clima horrível dentro do Vasco da Gama. Vocês viram no dia de ontem. Ontem o João Vitor, no momento estava aparecendo a escalação, a foto do João Vitor no telão do São Januário, a torcida já vaiou. E dentro de campo também, após o Vasco tomar o gol no início do jogo, vocês viram que a torcida já começou também a criticar o João Vitor. Cara,
Situação complicada, não tá num ambiente maneiro dentro do Vasco. E agora o Vasco recebeu uma proposta de, cara, 28 milhões de reais, que é um baita de um dinheiro. Seria um dinheiro para ajudar muito o Vasco da Gama nessa janela de transferências, a contratar talvez um outro zagueiro, a contratar atacante, reforçar o seu elenco. O Vasco da Gama hoje ele precisa reforçar o seu elenco. Se o Vasco pensar mais para frente, galera, o Vasco hoje está com 16 pontos na zona de rebaixamento. João, o Vasco está com 2 jogos a menos. Beleza. Mas qual é a certeza que você tem que o Vasco vai vencer esses 2 jogos? Um jogo é contra o Bahia dentro de casa, São Januário lotado provavelmente, mais uma vez, né? Mas a gente sabe que São Januário a gente tem uma força? Tem, mas é o time do Vasco, né? A gente empatou ontem, por exemplo. São Januário estava lotado, estava lindo, mas empatamos. Contra o Juventude a gente tem mais time? Tem mais time. Juventude é uma bosta? É uma bosta. Mas é o Vasco da Gama, né? Lá na Alfredo Mosconi. Não, Alfredo Mosconi não, como que fala lá? Jacone, né? Acho que fala o nome do estádio do Juventude. Eles têm um favoritismo a mais do que o Vasco. O Vasco tem uma dificuldade de jogar lá. Mas enfim. Vamos tentar para ver se a gente consegue arrumar esses 6 pontos aí. São 2 jogos que são possíveis do Vasco vencer. Não sei se o Vasco é favorito, mas o Vasco tem ali chances de vencer essas 2 partidas dos jogos atrasados. Mas mesmo assim, não dá pra gente garantir e se basear isso, né? O Vasco tem que vencer essas partidas jogos após jogos, tá? Querendo ou não, é mais ou menos isso. E cara, receberam uma proposta de 28 milhões de reais pelo João Vitor. Gente, o Vasco tem que assinar e vender o jogador por agora. Tá? Não tem mais clima do João Vitor ficar no Vasco, ainda mais o Vasco recebendo uma proposta dessa. No início do ano, o João Vitor, ele estava na mira de alguns clubes brasileiros, propriamente até mesmo do Cruzeiro. E aí tá aqui, ó, peguei essa matéria que foi feita no início do ano, em fevereiro. Olha aqui, ó, o Cruzeiro ele fez uma oferta bem parecida com a do CSKA, que foi de 29,8 milhões de reais no início do ano. O Vasco recusou essa oferta do Cruzeiro, né? E, cara, continuou com o João Vitor. Acabou com o João Vitor esse ano de 2025, vem fazendo partidas uma pior do que a outra. E acaba que hoje vale a pena o Vasco aceitar essa proposta de 28 milhões de reais. Né, cara? É um dinheiro que vai ajudar muito em reforma do CT, estruturação, contratações e seja o que for. Isso ajuda pra caramba. É um dinheiro que pode ser muito bem utilizado pela diretoria do Vasco, tá? A realidade é essa, beleza? E pra vocês terem noção, assim, de quanto que é o valor de mercado do João Vitor, é de 5 milhões de euros. Então, cara, são 500 milhões, são 500 dólares, né? 500 mil euros, perdão, abaixo do que é o valor de mercado do jogador. Então, cara, vai se conseguisse vender o João Vitor por esse valor, seria excelente e seria um dinheiro que o Vasco da Gama, creio eu, que não esperava de receber. Um outro fato, pessoal, sobre o João Vitor ainda, é que no dia de ontem, eu até gravei um short, postei aqui no nosso canal, é o seguinte, né? No dia de ontem, no meio do jogo contra o Atlético Mineiro, quando acabou o primeiro tempo, o André Hernan soltou uma informação urgente, que era do seguinte, que o João Vitor tinha pedido para deixar o Vasco da Gama. O zagueiro vinha sentindo a pressão da torcida, né, que com certeza vai sentir, e aí que o Diniz e a diretoria do Vasco, decidiria sobre o futuro do Vasco, do atleta, né. Não sei se é, talvez, por conta dessa proposta desse clube russo, né, que ele tem interesse de se transferir para lá, creio eu que sim, até porque aqui no Vasco não tem mais clima nenhum para ele continuar, né, e a gente como torcedor não quer o João Vitor como titular, eu particularmente não quero, por mais que ontem fez uma boa partida, mas eu não quero o João Vitor como titular, né, e mais da metade do torcedor vascaíno também não quer. Mas é um jogador que, cara, não tá aguentando mais a pressão também do torcedor vascaíno. Querendo ou não, cara, quer deixar o Vasco, talvez possa ter essa influência de já, pô, o João Vitor já tava ciente que tem essa proposta do CSKA e quer ir embora, quer meter o pé. Cara, seria uma boa o Vasco aceitar essa proposta aí do CSKA, tá? Na minha opinião, eu aceitaria, nem pensaria 2 vezes. Já aceitaria, porque é um dinheiro que vai entrar nos cofres do Vasco. Um zagueiro que a gente pede pra ficar no banco de reservas, né? É titular do Vasco? É titular do Vasco. Mas porque não tem melhor, né? Não tem melhor. Ou tem melhor e o Diniz não usa, né? Pra mim, a dupla de zaga titular do Vasco seria Luiz Gustavo e Lucas Freitas. O Diniz prefere colocar o João Vitor. Mas, enfim. É mais ou menos isso. É um zagueiro que já prejudicou o Vasco várias vezes, já participou de vários vexames do Vasco da Gama, contra o Porto Cabelo, contra o Flamengo, que foi o principal motivo daquele vexame, aquela vergonha histórica do Vasco contra o Flamengo 6-1 no Maracanã, foi por conta da expulsão, da besteira que o João Vitor fez. Vocês lembram disso, né? Foi expulso no jogo de ida contra o CSA, enfim, uma confusão danada. A realidade é essa, tá? Então,
Tinha surgido essa informação que o João Vitor pediu para deixar o Vasco, mas o Diniz desmentiu essa informação, tá? O Diniz negou e falou que não, o João Vitor não pediu para sair do Vasco da Gama. Pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira, né? Quem tá lá dentro do Vasco sabe a verdade realmente, tá? Enfim, pessoal, é importante saber sobre essas situações, essas informações. Querendo ou não, o Vasco continua no mercado, mas a gente também tem que falar sobre a nossa situação hoje na tabela do Brasileirão, que é uma situação muito crítica. E ontem aconteceu um resultado que a gente não esperava particularmente. Eu, pelo menos, não esperava que o Santos ia conseguir vencer o Cruzeiro fora de casa, lá no Mineirão, né? O Cruzeiro foi derrotado pro Santos, um time que tá brigando ali pra não cair junto com o Vasco da Gama, né? E agora o Santos tá com 21 pontos. Vamos lá. O Vasco tem 17 jogos, tá? Mas o Santos tem 18. Tem um jogo a mais do que o Vasco, né? O próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro é o Santos. Lá no Morumbi lotado. Enfim, vai estar um clima ali não tão maneiro pro Vasco jogar. Mas a gente precisa do resultado, a gente precisa ganhar o jogo, né? Então, independente de como vai estar o ambiente, seja o que for, o Vasco precisa jogar a bola, né? E no Morumbi, a última vez que o Vasco jogou bem e ganhou. Vocês lembram, né? Contra o São Paulo. Ganhou e ganhou com folga. Jogou muito bem, inclusive, aquele jogo. Cara, tomara que o Vasco repita aquela partida, né? Time do Santos, não acho grande coisa. É um time, querendo ou não, do mesmo nível do Vasco. Tem um Neymar que faz a diferença nesse time, mas é um time igual. Mesmo nível do Vasco da Gama, né? Dificuldades, time fraco, querendo ou não, igual o Vasco, né? Então eu não vejo um super favoritismo do Santos. Eu acho que é 60-40, pelo motivo do Santos estar jogando dentro de casa, né? Dentro de casa, entre aspas, que é o Morumbi do São Paulo, né? Mas lá em São Paulo, com essa torcida a favor, que eu tô querendo dizer. O Vasco hoje tá em 17º, pessoal. O bom do Vasco, né? O bom do Vasco não, mas o fator importante é que, cara, tem muito time ruim no Campeonato Brasileiro. Isso acaba pesando a favor do Vasco da Gama ficar nessa posição ainda, né? Não tranquila, desesperadora ainda, mas que é possível do Vasco sair desse lugar ridículo ali, que é a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro, né? O Sport tá em último colocado, o Sport, inclusive, conseguiu sua primeira vitória no campeonato, né? Contra o Grêmio. Tem o Juventude, que também tá com 11 pontos, que joga no dia de hoje, segunda-feira, né, às 8 horas da noite. Tem o próprio Fortaleza, que tomou de 5 do Botafogo, então Fortaleza também tá muito mal no campeonato, a realidade é essa, né. Então tá aqui, ó, já atualizou aqui, ó, hoje, 8 horas da noite, né, que tem Juventude e Corinthians. Talvez o Corinthians ganhe o Juventude, tá? Mas enfim, pra mim, Sport e Juventude já estão praticamente rebaixados. O Fortaleza tem um time muito fraco também, tá muito mal no campeonato, mas pode se recuperar, tá com 15 pontos. O Vasco, cara, tá muito mal também, mas tem 2 jogos atrasados, né? Então a gente tem que contar em relação a isso também, que é um fator importante. O Vasco vencendo esses 2 jogos que tem atrasado, o Vasco pularia aqui, ó, pra 17, 18, 19 pontos. O Vasco já pularia aqui na frente do Vitória, né? Com 18 jogos. Aí se vencesse o outro jogo, ia pra 20, 21, 22 pontos. O Vasco estaria aqui, ó, na frente do Santos. Na frente do Santos, igualado ali com o Corinthians. Com o Corinthians, Ceará. E aí daria uma tranquilidade maior pro torcedor vascaíno, né? A realidade é essa. Mas, gente, é complicado, né? E peço desculpas também quem esperou o pós-jogo aqui do nosso canal. Peço perdão, mas ontem foi Dia dos Pais. Acabei ficando com meu pai um pouco. Fiquei irritado com o jogo de ontem, né? É mais uma vez um Vasco da Gama que... Até falar aqui, deixar essa câmera aqui maior, né? Mas é mais uma vez um Vasco repetitivo, né, cara? É um Vasco que consegue jogar de igual para igual com o Galo, jogar melhor do que o Galo, ter mais oportunidades, mas falta eficiência. É um Vasco que não consegue colocar a bola na rede, que não consegue fazer o gol, não consegue ser efetivo. Acho que é a palavra certa, né? Complicado, cara. Complicado pra caramba essa situação do Vasco da Gama, mas espero que mude isso tudo, né? É aí que eu falo pra vocês, João, é culpa do Diniz? Cara, pode ter influência dele, mas você prefere ter um Fábio Carille, retranqueiro pra caramba no Vasco? Um Vasco que não fazia nada e também não ganhava jogo? Ou você prefere um Diniz que, cara, não perde também, quase, né? O Vasco da Gama, por mais que tá mal na tabela, mas o Vasco não tá perdendo todos os jogos, né? O Vasco, por exemplo, nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, perdeu 2, só que empatou 3. Isso que não pode, entendeu? O Vasco desperdiçou ponto contra o Grêmio, que jogou melhor contra o Grêmio Vasco. O Vasco desperdiçou ponto contra o Inter, por conta daquele confusão que teve com a arbitragem com o Léo Jardim. O Vasco desperdiçou ponto
Contra o Galo no dia de ontem, Coutinho pode perder aquele gol, o Rayano pode perder aquele gol de cabeça também. Cara, é complicado, né? É complicado pra caramba. Mas enfim, eu deixo pra gente falar isso um pouquinho. Talvez, ó, pessoal, hoje, fica atento. Talvez hoje tem live à tarde pra vocês, tá? Então fiquem ligados aqui no nosso canal pra gente trazer mais notícias sobre o mercado da bola, informações e também falar sobre o mais Vasco da Gama. Ao não ser se não tiver a nossa live durante a tarde hoje, vai ter nosso vídeo tranquilamente durante a tarde e talvez um outro vídeo à noite, tá? Então fiquem ligados aqui no nosso canal, que é muito importante. É mais ou menos isso. Você aqui no nosso canal vai ficar muito bem informado. Se inscreve aí, deixa seu like, aproveita também para clicar no botão de hypar nosso vídeo para divulgar nosso conteúdo para mais pessoas conhecer o nosso canal. E pô, a gente tá pertinho de chegar a 10 mil inscritos. Graças a Deus, muito obrigado pela moral e pela força de todos vocês, cara. Vocês estão ajudando pra caramba a gente crescer cada vez mais. E lembrando, amanhã, tá, é dia de sorteio da Copa do Brasil. Vou falar um pouco sobre isso no vídeo da tarde. Tamo junto, pessoal. Abraço a todos, fiquem todos com Deus e que tomara dias melhores virão.